meu passado me condena. Vocês costumam relembrar os erros passados, né? Vocês ficam aí rememorando o passado e não sabem lidar com os erros do passado? Boa noite, Yasmin Cáter. Espero que você esteja melhor. Então, a pessoa ansiosa, a pessoa que tem ansiedade, e acho que até a pessoa que não tem, sofre muito pelo passado, pelos erros já cometidos, por aquilo que fez, aquilo que deixou de fazer, e fica se culpando. Às vezes, fica lembrando do passado, ao mesmo tempo que projeta a mente para o futuro, e é uma confusão. A gente vai para o presente, vai para o futuro, vai para o passado, vai para o futuro, vai para o passado. E o presente que é bom, ninguém valoriza, não é verdade? Então, se você me perguntar, a gente não pode estar lembrando do passado? Eu acho que inevitavelmente, boa noite, Cássia, inevitavelmente, nós somos filhos do passado, né? O passado está em nós. Toda hora nos vem uma lembrança recente ou uma lembrança bem antiga, lá da infância, porque as memórias estão guardadas no nosso subconsciente e ele vai lançando a qualquer instante. Então, às vezes estamos num shopping, sentimos um cheiro de sopa, lembramos da avó. Passa alguém por nós, um cheiro de perfume, lembra o ex, não é? A mente inconsciente lança o tempo inteiro as memórias daquilo que você viveu. E você fica relembrando mesmo sem querer. Não se apaga o passado. Não tem como fechar os olhos para o passado. Não tem como também fechar os olhos e ignorar as incertezas do futuro. Mande coraçãozinho aí para as pessoas do Instagram se chegarem na live. Eu não vou convidar ninguém aí em particular. Mas nós precisamos olhar para o passado de uma forma mais saudável, tá certo? A gente tem que começar a soltar aquilo do passado que não nos serve mais, nos liberar do sentimento de culpa, sabe? Erros do passado, aquela frase que diz: Inês é morta. O passado é isso, o leite derramado. Não tem como você refazer a sua história, não tem como você mudar o seu passado. Não tem como você adivinhar o seu futuro. A cartomante não vai adivinhar o seu futuro. O tarô, nada vai adivinhar o seu futuro. O futuro pertence a Deus. É um acaso em nossas vidas. Então, alguns estudos apontam que passamos 70% do nosso tempo presos ao passado. É muito tempo, né, minha gente? Num dia inteiro, nós estamos 70% do nosso tempo lembrando do passado, do ontem, do antes de ontem, dos meus 15 anos, dos meus 20, daquele namoro, daquela porcaria que eu fiz, daquilo que não fiz. Isso fica martelando na sua mente. Se você for ansioso ou depressivo, vai martelar ainda mais. 25% do nosso tempo, nós estamos lá no futuro. Olha que desperdício. Já se vai aí 95% do nosso tempo perdido com passado e com o futuro. E 5% do tempo nós estamos vivendo o presente e olhe lá. Então tem muita gente melancólico e depressivo lá no passado e tem muita gente ansioso, tenso, nervoso lá no futuro. Então nós seres humanos, desperdiçamos muito tempo do nosso presente em lembranças do passado, arrependimento, culpa, sofrimento, querendo não ter feito aquilo ou ter feito aquilo outro, com vergonha do que fizemos, ou tentando adivinhar o futuro, né? Isso acontece, isso é mais forte que a gente, isso é muito poderoso, isso é muito do inconsciente, né? Então, a gente às vezes fica pensando assim, no meu tempo as coisas eram melhores, né? As pessoas se respeitavam, a vida era mais romântica, tudo era muito bonito, não havia celular, as pessoas brincavam nas ruas, naquela época, meus anos dourados.
ser que sim, pode ser que não. Às vezes a gente fica exaltando um passado que, se você olhar bem de perto, não era tão bom assim, não era tão meigo assim, nem formidável assim. O nosso passado tinha lá seus problemas, não é? Mas como a questão emocional do passado se distancia muito, a gente acaba esquecendo do sofrimento que tínhamos lá no passado também, não é? Então, a sua mente, quando vai ao passado, como é que ela é? Saudosa ou ela é culposa? Ela morre de culpa, né? É uma pergunta que eu lhe faço aqui no começo dessa live. Quando o passado vem para você, ele te atormenta ou eles são apenas boas lembranças? Eu sou Gorete Lima, eu sou mentora do método Chave de Luz. O que é o método Chave de Luz? É um conjunto de ferramentas, de chave, de técnicas que tira você da ansiedade em menos de 7 semanas, sem a utilização de medicamentos, sozinho, por si só. Quando você acessa o Chave de Luz, você se liberta da ansiedade, depressão e outros transtornos por si só, sem medicamentos, em menos de 7 semanas. Esse é o nosso treinamento Chave de Luz. Semanalmente eu estou aqui fazendo lives para você entender um pouquinho do que é o Chave de Luz e você aprender o seu autocuidado emocional. Chave de Luz é para você, especialmente você que tem ansiedade. E vamos girar a chave, não é, Yasmin Carter? Vamos fazer as mudanças. Vamos deixar de andar de marcha ré e de andar em círculos, rodopiando e não sai do lugar. Ninguém aqui é roda gigante, tá certo? Para estar rodando. Ninguém aqui é cavalinho, aquele do Natal que ficava girando. Nem a montanha-russa, vai e vem para o mesmo lugar. Nós somos seres dinâmicos, queremos mudança, queremos vencer, queremos prosperar, queremos amar, queremos ser amado. Josá falou, meu passado não foi bom, fomos muito pobres, passamos até fome. E aí, o que é que você acha de Josá? Ela falou que teve um passado de muita pobreza e de fome. Cada qual teve as suas dores no seu passado. O passado de ninguém foi perfeito, porque não vivemos no comercial de margarina Doriana, passarinhos cantando, papai e mamãe arrumados e magrinhos, os filhinhos na mesa passando, né, a margarina no milho, todo mundo naquela canção. Não foi assim a minha história, não foi assim a sua história. Algumas pessoas que estão aqui assistindo sofreram demais e hoje têm ansiedade. Sofreram demais e hoje tem depressão. Não é Jossá, não é bolão. Tá certo? Muitas pessoas hoje têm depressão e ansiedade por causa do seu passado. O passado me condena é o tema da live de hoje, onde eu vou focar ansiedade e culpa. Eu que sou psicóloga, terapeuta, percebo que a culpa é um dos piores sentimentos em nossas vidas. A culpa tira nosso sono, a culpa nos faz comer compulsivamente, a culpa nos faz chorar, a culpa nos trava nos relacionamentos. A culpa, ela é bem ruim pra gente, tá certo? Se o seu passado te condena, se você sente culpa, você pode ter ansiedade, depressão e outras doenças. Você precisa soltar o passado ou processar, elaborar, entender. O que é processar o passado? É você olhar para ele e dizer, você passou, eu te aceito. Não é verdade? Então, nós precisamos soltar o passado e evitar esse saudosismo doentio, que é ficar revivendo situações onde você não pode fazer mais nada, né? Será se o teu passado foi aquela Coca-Cola toda ou foi só uma impressão das suas memórias para justificar o apego a ele, não é? Então, as ocorrências de 10, 15, 20 anos atrás, elas estão bem distantes de nós. Então, eu não me lembro das minhas emoções aos 15 anos. Aí eu digo, ai, como foi bom ter 15 anos, meus anos dourados. Mas se eu parar para lembrar, não foi tão bom assim. Não é verdade? Então, como o passado está distante, ele parece ser bem melhor. Ou, como quando ele foi ruim, ele parece que foi duplamente ruim. Porque a gente está mais distante da emoção, tá certo? Então, o fato de ser outras épocas e outros tempos, não quer dizer que éramos felizes naqueles tempos de infância ou adolescência. Muita gente aqui sofreu bastante e traz uma carga muito grande de tristeza e sofrimento. Então, para algumas pessoas pode ser confortável olhar para o passado,
não é? E aí alguém explica assim, por que parece ser tão confortável olhar para o passado? Por que será? Por que olhar para o futuro é tão angustiante? Olhar para o passado às vezes é confortável, porque já temos um spoiler. É um filme que já assistimos, já sabemos do final. Então, quando estamos lembrando do passado, da adolescência, aquele baile, já sabemos como tudo acabou. Nós temos o conhecimento daquilo que nos aconteceu. Não há surpresas, não é? Então, a gente olha para o passado de uma forma mais confortável. O presente e o futuro é cheio de imprevistos e inseguranças. Então, qual a pergunta que não quer calar? Nostalgia, lembrar muito do passado, faz bem ou faz mal? Se você vive aí revivendo o passado, isso faz bem ou faz mal? Bom, a pessoa depressiva tem muita nostalgia. Ela fica fixada em lembrança lá de trás, porque isso, porque foi aquilo, fica relembrando tudo que passou. Isso às vezes pode causar depressão. Quem vive de lembranças glamurosas, ai, quando eu era jovem, quando eu era bela, quando isso, quando aquilo, pode cair em depressão. Não é isso? A pessoa fica melancólica. Então, a nostalgia pode não fazer bem para grande parte das pessoas, especialmente quem não solta o passado. Nada impede da gente encontrar pessoas do passado, como eu vi entrar aqui, eu acho que entrou Esdras. Cadê? Acabou de passar aqui por mim um Esdras. Não sei se é o mesmo Esdras, acho que nem é o Esdras do passado. Mas, às vezes você encontra alguém do passado, que você viu na infância, adolescência, nada impede de você sair com essa pessoa, conversar, relembrar naquele tempo do teatro, da dança, do forró. Nada impede, não é? Mas se você vive fixado no que passou, tem aquele velho ditado que diz: quem vive de passado é museu. É isso aí, Maria José Lima. Que passou, passou. Certo? Mas, para grande parte das pessoas, o que passou não passou. Está bem aqui perto. Aquele passado, eu fiz essa live porque algumas pessoas disseram que não conseguiam avançar por conta do passado ali atormentando essas pessoas. Sempre trazendo memórias, lembranças, cobranças e críticas. Isso é péssimo, não é, minha gente? O teu passado te condena ou o teu passado te absolve? É bom relembrar o seu passado ou é muito traumatizante, dolorido? O passado dói, isso mesmo, Yasmin. O passado dói muito. Dói quando você não quer soltar. Dói quando você não entende que ele foi importante para um aprendizado. Quando você entende que ele tinha que ser do jeito que foi e passou. Quando escuto as músicas do passado, eu fico triste. Rubelânia disse: Jússi, tenho momentos ruins e bons, mas acho que os ruins marcam mais. E acho que tenho mais ruins. Dá a impressão que temos mais ruins. Porque o inconsciente, sacanamente, fica jogando as porcarias da nossa vida. As cenas, as brigas, as humilhações, os constrangimentos. Quem aqui não foi humilhado? Quem aqui não passou vergonha? Não foi constrangido? Não passou pela escassez? Quem aqui não deixou de dar aquela resposta porque na hora não veio? Que raiva que dá quando você lembra que podia ter dito aquilo, ter feito aquilo, não ter se envolvido com aquela pessoa, não ter se metido naquela história, não ter ficado naquela empresa, não ter trabalhado com aquele chefe. Dá raiva. Então você carrega um monte de memórias ruins. Isso é adoecedor. Madalena Lima chegou, minha mãe querida. Anne está aí, minha irmã. Elaine, parabéns por ter vindo, Elaine. Presente, Elaine. Pois é, o passado, Lane querida, o passado, infelizmente, ele é um velcro. Ele fica impregnado na nossa mente. E ele, se você não tiver condição de olhar para ele com uma técnica correta, com uma terapia ou com uma medicação, sei lá com o quê, você pode pirar. Se você não consegue olhar para aquele sofrimento que alguém impôs a você ou você impôs para alguém,
aquela culpa, aquela humilhação que você passou, aquela dor física. Neide, estou de olho em você, viu? Já ia botar a sua falta. Então, o passado, ele tem umas cenas muito ruins. Eu tenho uma raiva, às vezes, quando eu vou dormir, lá vem a cena de 1900 antigamente. Para de chatear, né? Aí vem o rosto de alguém de 1900 antigamente. Aí vem aquela cena quando eu tinha 12 anos. Eu quero saber mais disso. Não é, mas a gente não tem controle sobre isso. Então esse passado, eu vou dizer entre aspas, essa parte ruim, acaba com a gente, né? Mas nós temos que sair disso, né? O passado, ele foi um aprendizado, às vezes não muito agradável, e o que eu falo na constelação? Aconteceu, aconteceu. Eu não sabia agir diferente, não é, Neide, Cássia, Jússi? Naquela idade, que eu era uma babaca, eu não sabia responder àquela pessoa. Naquela idade que eu era uma carente, eu me envolvi com o Zé Ruela. Naquela idade que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu fiz aquela compra errada, não é verdade? Boas lembranças e péssimas ao mesmo tempo, exatamente. Então nós temos que adotar esse pensamento da constelação e aceitar os acontecimentos do passado. Mas você não pode morar no passado, você não é museu. Para você ir para frente, a gente tem que conversar com esse passado. Eu te vejo, foi como foi. Muitas coisas eu não tinha como fazer diferente, eu tinha aquela idade e aquela cabeça. Muitas coisas não dependiam de mim. Exemplo, nós viemos lá do passado e somos vítimas das escolhas dos nossos pais, avós, bisavós, lá para trás. Nós somos o resultado das escolhas deles, Então nós não podemos confrontar isso, né? Boa noite, Vânia Lima. Não podemos, mas tinha que ser, não é? Então, estamos no presente e é nesse presente que nós temos a oportunidade de mudar a nossa história. Porque lá atrás, na infância, adolescência, a gente não tinha escolha, não tinha poder de escolha. Quase nunca temos poder de escolha. O livre-arbítrio é questionável, porque a gente depende de muitas escolhas de outras pessoas, não é? Então, há pessoas que carregam por anos a fio as marcas do que fizeram. Elas ficam falando que agiu errado, que tem remorso, que não tinha que ter feito aquilo. E aí elas ficam retroalimentando dor, sofrimento. Isso acaba com você. Se você tiver ansiedade, meu Deus. Se você tiver tendência para depressão, ficar se martirizando, se culpando. Por que não fiz isso? Por que não casei com fulano? Por que não casei? Por que tive filho? Essas coisas enlouquecem uma pessoa. Todo mundo já ouviu aqui a frase que diz: há 3 coisas na vida que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. É assim na vida. Aquilo que eu disse, né? A flecha lançada é a ação que eu fiz. Não tem como eu voltar atrás. É como diz: você não pode morrer e desmorrer, né? Ver e desver. Não, aconteceu. Passou, passou. Neide disse: meus relacionamentos do passado não me deixaram com trauma, com certeza. E esse trauma tem que ser visto, tem que ser olhado para você entender. Foi um aprendizado. Quem não processa o passado, não solta, quem guarda ressentimentos e arrependimentos, fica ou pode ficar doente. A pessoa se torna amarga, cheia de mágoas, frustrada, com raiva de si, com raiva do mundo. Isso gera um estresse imenso. E esse estresse é um gatilho para as doenças físicas, como enxaqueca, fibromialgia, ou emocionais, como as fobias, a ansiedade, o pânico, até tumores cancerígenos. Tem uma frase que diz: se arrependimento matasse, mata. Se arrependimento matasse, mata. Não se viva de arrependimentos, de rancores, ruminando o passado. Você fez
como você sabia fazer. Todos nós cometemos equívocos, todos nós erramos, não temos orientação para quase nada na vida, tá certo? Então, se você prestar atenção, o passado está sempre acontecendo. Isso quer dizer que tudo que vivemos está sempre aqui perto da gente, não é? Então, eu peguei, por exemplo, eu peguei um mouse na minha mão, é o presente. Se eu coloquei aqui, essa ação já é o passado. Então, a gente mora muito perto do passado. Falei com você agora, essa frase que passou, por mim já é passado. Não é verdade? Então, a gente transita muito rapidamente entre passado, presente e futuro. Eles são quase a mesma coisa. Então, a superação do passado e o aproveitamento do presente e a libertação de tentar controlar o futuro é o que vai deixar você saudável. Tudo passa, tudo fica, mas tudo é parte de nós, tá certo? Não tem como fugir e nos enganar daquilo que vivemos. Marcas do que se foi, não foi, né? Sonhos que vamos ter, né? Como todo dia nasce, novo, né? Novo amanhecer, é algo assim. Então, para que eu possa seguir em frente, vencer a ansiedade, não cair em depressão, eu preciso olhar para o meu passado com compaixão. Eu preciso me perdoar, perdoar quem me fez mal, perdoar a mim mesma, entender as minhas falhas. Então, como viver apesar dos erros que cometemos? Escute aí. Como viver, como continuar vivendo, seguindo em frente, apesar dos erros que cometemos, apesar da palavra não dita, apesar da agressão feita ou sofrida, apesar das oportunidades perdidas, apesar do atrevimento ou do não atrevimento em alguns momentos na vida, apesar dos arrependimentos, apesar das vergonhas e dos constrangimentos que passamos ou que causamos, apesar das dores, das tristezas, dos abortos cometidos, das surras recebidas ou dadas, das ausências, das perdas, da saudade, da injustiça sofrida ou cometida, dos abraços perdidos, faltosos, das doenças e dos medos. Apesar de tudo isso, apesar de vocês, amanhã há de ser outro dia. Já dizia uma canção de Chico Buarque, que apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Apesar de você erro, apesar de você lembrança, apesar de você saudade, apesar de você dor, apesar dessa tristeza, apesar da injustiça que eu sofri, da ausência, da perda, das mortes, das dores, apesar de tudo isso, amanhã há de ser outro dia e eu só tenho o hoje. A única forma de você superar o passado é assumir que tudo aquilo fez parte da sua história. Quem você é hoje tem a ver com esse passado, não é? A construção da pessoa que está aqui, dessa Gorete e das pessoas que estão assistindo, vem desse passado. Eu preciso olhar para ele. Eu preciso acessá-lo com mais compaixão. Eu tenho raiva às vezes, tenho vergonha de ter vivido certas coisas. Às vezes eu digo, meu Deus, eu não posso ter feito aquilo. Eu não posso ter dito aquilo. Eu não posso ter ido para aquele lugar. Eu não posso ter ficado com fulano. Não é possível que eu tenha feito aquilo. Que vergonha, que constrangimento, que tristeza por mim ter feito aquilo. Mas se eu não me perdoar, se eu não tiver compaixão de mim, isso vai remoer e vai sair num tumor, numa ansiedade, numa depressão, num transtorno mental, num pânico. Eu preciso dizer que isso não está mais aqui. Isso está lá atrás. Eu não vejo o meu passado. Eu só vejo eu aqui no presente. Passado é algo que aconteceu e é irremediável. A gente tem dificuldade de aceitar o que aconteceu e a gente fica tentando mudar ainda o que passou. Não
tem como. Os lamentos pelo não feito é o caminho para a doença. Não tem como lamentar. Não tem como viver se culpando pelo não feito. Eu não posso voltar a 2005 e fazer diferente. Eu não posso voltar a 2015 e não ir para aquela festa. Eu não posso voltar a 2012 e não me envolver com aquela pessoa. Não tem como eu voltar. Aí vem o Ho Oponopono, sinto muito, me perdoe. Eu, Gorete, sinto muito por ter feito aquela porcaria. Eu me perdoo porque eu não era a pessoa que está aqui hoje. Eu era uma pessoa equivocada. Mas eu sou grata pela experiência. E eu me amo e esse amor vai curar tudo. A gente tem que refletir sobre o passado, não para reparar o que aconteceu, mas para compreender. Cada um dos envolvidos em nossa história fez o seu melhor. Então, ao invés de ficar se arrependendo ou se lamentando, a gente tem que soltar esse passado e dizer, foi como foi, não podia ser diferente, não podia ser diferente, tá certo? Então, nós temos que aprender a liberar esse passado, a nos perdoar, tá certo? Para poder escolher viver o presente. Fizemos escolhas lá atrás, renunciamos a outros caminhos. O caminho que você escolheu e aonde você está, é onde você tinha que estar. Tenha certeza disso. Você não podia fazer diferente. O que você pode fazer diferente é a partir de hoje. Hoje você faz a mudança. Aceitar o passado significa admitir que as coisas nunca mais voltarão a ser como antes. Estamos em novos tempos. Por mais que você faça, se lamente e chore, você não vai conseguir mudar o seu passado. Tá certo? Você teve sucesso numa época, não tem hoje. Não tem como você voltar lá para trás. Você pode criar um novo sucesso, né? Então a gente tem que começar a aceitar a nossa história, transcender sobre aquilo que vivemos, persistir com nossas convicções e viver o nosso momento presente. Nós temos que aprender a viver o presente, o hoje, agradecer pelo que temos e renunciar àquilo que ficou lá no passado. Ah, eu tinha um grande amor, perdi. Ah, eu tinha aquele carrão, sei lá, bati. Ah, eu tinha aquele empregão, não tenho mais. Passou. Não tem como eu ficar me remoendo, me culpando pelo passado. Tem até acho que é uma parábola, né, parábola bíblica que diz, acho que era até aquela história de Sodoma e Gomorra, né, que Deus disse lá para uma da personagem, que eu não lembro o nome, não olhe para trás para não virar estátua de sal. Né? Tem um trecho bíblico que fala isso. Então, simbolicamente, quem olha para trás pode paralisar, pode ficar uma pessoa realmente salgada, azeda, não é? Quem vive de passado é museu. Então, não tem que estar olhando para o que perdeu. Perdeu não era seu. Ah, mas eu tinha aquela pessoa que me amava. Se você perdeu, não era seu. Não é? Tá certo? Tem um filme muito interessante, que eu preciso achar esse filme, que eu já assisti 2 vezes, mas eu não decoro o nome. Quem souber aí, me diga. Acho que a Justi já assistiu. É um rapaz que ele tinha poderes de mudar o passado. Ele descobriu isso, que ele tinha poderes de mudar o passado. Então, parece que uma irmã dele se acidenta no presente, fica bem mal. Aí ele volta para o passado, né, para tentar impedir o acidente dessa irmã. Aí ele consegue impedir. E aí ele vem para o presente e a irmã não está acidentada. Quando ele chega em casa, o filho dele, que era uma menininha bem galeguinha, quando ele olha, é outra criança. Aí ele entende que se ele não vivesse tudo aquilo que ele viveu até aquele dia, as coisas seriam diferentes. Aí ele é obrigado a voltar de novo para aquele passado, deixar a irmã se acidentar, voltar para casa e encontrar a filhinha galeguinha. Se eu tivesse feito outras coisas, o meu filho não seria esse filho que eu tenho hoje.
A minha família não seria essa. Então, tudo que você é hoje é resultado das suas escolhas no seu passado. Não poderia ser diferente, tá certo? Não tente mudar o passado. Tente construir um novo presente. A mente ansiosa não pode estar presa nas culpas do passado, nem tentando controlar o futuro. Solte o passado. Aceite com compaixão aquilo que você viveu. Aquilo que você viveu foi o que a sua alma precisava para lhe transformar. Isso que você viveu é a lição que a sua alma precisava. Tudo que você viveu e vive é o que você precisava. Não é para você se acomodar e ficar em casa. É isso que a minha alma precisava. Não, você pode sair da inércia. Você pode transformar o seu hoje. Hoje, 8 de junho. Mas o passado você não pode mais mudar. Tá certo? Não podemos viver de passado. Não somos museu. Nem de futuro. Porque nós não temos uma bola de cristal. O ansioso sofre porque também vive no futuro. Ele se culpa pelo passado e ele não vive futuro. O ansioso fica tão preso ao passado que ele não constrói nada. Aí fica vivendo se arrependendo. E vai para o futuro. E por manter a mente no futuro, ele não realiza nada no presente. Olha que bagunça. Né? O ansioso nem solta o passado, nem transforma o presente e vai para o futuro. Ele fica se degladiando no campo de batalha entre passado e entre o futuro e ele não sai do canto. Ele esgota suas forças e entra em crise de pânico. Quem está tentando adivinhar o futuro está esperando sempre o inimigo, sempre algo errado. Esse é o ansioso. O ansioso vive indo para o futuro e ele só pensa negativo. Ele só pensa o pior possível. Então, nada de viver preso ao passado ou preocupado com o futuro. Isso é desperdício de tempo, de energia e é um reforço para a ansiedade. É um reforço para a ansiedade. Como é então que eu vou esquecer o passado? Não é? Algumas recordações podem perseguir você e você não consegue se desfazer dela, não é? Então você tem que achar nessas cenas que se repetem qual é o conteúdo. É o que? É raiva? É culpa? É medo? Você tem que achar o sentimento para poder limpar, tá certo? Digamos que uma cena de uma briga sempre vem para mim, eu e fulana, briga. Por que essa cena se repete na minha mente? Aí eu tenho que olhar com clareza para essa cena e ver que talvez eu tenha sido muito agressiva, talvez haja uma culpa ali em mim. E eu tenho que dizer, eu sinto muito, né? Eu vejo você culpa, mas eu não preciso mais ficar revendo, né? Eu me perdoei. Você precisa soltar as cenas, né? Então, se alguma cena vem muito para você, ache a emoção. É raiva, é medo, é tristeza, é angústia. Você precisa achar isso. Com a EFT, você pode conseguir isso. Converse sobre isso com alguém, com um terapeuta, com um amigo. Compartilhe essa cena que vem muito à sua mente. Pode ser que o olhar do outro te ajude a você se libertar. Você precisa compartilhar. Buscar, manter em sua memória as lembranças boas. Mas nem assim viver reproduzindo, como numa fita de videocassete antigamente, que você ficava repetindo para ver, né? Hoje em dia não é mais videocassete, é tudo muito da tecnologia do computador e tudo mais. Então, tem memórias boas? Tem. Não bote aquela canção para chorar, me poupe, minha gente. Não vá botar a Marília Mendonça para ficar lembrando do ex, pelo amor de Deus. Do ex ou da ex. Não fique botando Roberto Carlos para ficar chorando pelaquele cara de 1900 antigamente. Minha gente, que é isso, né? Não provoque a dor. Bote uma música alegre, tá certo? Não julgue o acontecimento. Passou. Ah, mas eu passei uma vergonha, passou. Não julgue. Era o que você precisava viver, né? Perdoe os outros e a si mesmo. Olhe com calma. Você não queria ter feito aquilo, você era muito jovem, alguém te influenciou, você fez uma porcaria ali, uma sujeira. Pô, eu aceito que eu errei, eu era muito jovem, eu não queria fazer aquilo, mas eu fiz. Se perdoe. Porque se você ficar se lamentando, não vai lá resolver a situação. Não existe aquele filme, né? De Volta para o Futuro, não tem como você ir lá atrás. Não vai.
Se perdoe. O Ho'oponopono é uma técnica fantástica. Sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. Procure se libertar. Eu não consigo, a cena vem para minha mente claramente, borre ela. Risque ela na sua imaginação. Quando vem a cena, risque ela com um lápis. Passou, eu me libertei, eu me perdoei, eu aceitei, passou. Se eu ficar focado nesse passado, eu vou perder esse momento lindo que é estar aqui falando com vocês. Não é? Eu vou perder, eu vou ficar pensando, lembrando de tudo, eu vou enlouquecer. Minha gente, o passado enlouquece. Se você ficar se culpando, a culpa gera um monte de doenças. Os sentimentos e emoções que causam mais doenças é a culpa, a raiva e o medo. Culpa, raiva e medo. Isso é veneno. Veneno. Se culpar ou culpar o outro é o mesmo que tomar veneno. Ter raiva de si ou raiva do outro está comendo veneno. Viver com medo, real ou irreal, é veneno para o seu corpo. Limpe isso com FT. Limpe a raiva, a culpa, o medo. Raiva, culpa, medo. Raiva, culpa, medo. Eu sinto muito. Raiva, culpa, medo. Os pontos de FT. Limpa a raiva, culpa, medo. Passou, passou. Eu só posso aproveitar o meu hoje. Só o hoje. Eu preciso estar no meu hoje. O futuro é um campo incerto. Eu não tenho como saber o que vai me acontecer. Ah, mas a cartomante não sabe de nada. Pelo amor de Deus. Tá certo? Então, vamos soltar o passado. Vamos deixar ele embora. O que passou, passou. Tudo aconteceu. Anotem isso. Tudo aconteceu por uma razão. Tudo aconteceu por alguma razão. Tá certo? O que você tem é o hoje. Aquele sofrimento do passado passou. Você precisou passar por ele. A sua alma pediu. A sua alma pediu. Mas você já pode soltar. Não é? Não tem que ficar lá atrás catucando a ferida. A pessoa terminou o namoro há 10 anos. Aí pega as coisas do ex, aí cheira, aí pega o perfume do ex, pega a música. Minha gente, deixa o passado ir, não é? Deixa o passado ir embora, não é verdade? Então, o que aconteceu, precisou acontecer, você atraiu para a sua vida, tá certo? Estava no seu caminho, estava no seu destino, você contribuiu de alguma forma para aqueles acontecimentos, mas você não é mais a mesma pessoa. Você é uma pessoa madura hoje, não precisa dos seus traumas para nada. Então, uma das técnicas para superar o passado é: eu aceito você, eu te vejo, eu aceito que eu errei, eu aceito minhas culpas, eu aceito meus medos, eu aceito minha raiva, eu aceito que eu fui violenta, agressiva, eu aceito que eu fui besta, babaca, eu aceito. E eu solto isso. E eu tenho o hoje. Eu tenho hoje. A culpa, a raiva e o medo são venenos para o corpo e para a alma. É a causa da sua dor de cabeça, é a causa da insônia, é a causa das dores no corpo, da fibromialgia, do lúpus, do pânico, das dores. Culpa, raiva e medo. Libere o seu passado, libere a culpa, libere a raiva, libere o medo, libere com FT, mesmo que eu tenha vivido aquela cena, aquela outra, e eu sinta raiva, ou medo, ou culpa, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Fala 3 vezes, lembra da cena, naquela cena, onde eu me senti humilhada, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto medo, essa cena sempre me volta. Às vezes eu vou dormir e vem aquela cena daquele dia onde eu senti raiva, culpa, medo, vergonha. Vá limpando. Eu te aceito o passado. Você foi importante. Você era uma lição. Só podia ser daquele jeito. Eu era aquela pessoa, não sou mais. Eu sinto muito. Você pode fazer EFT e você pode fazer o Ho'oponopono ao mesmo tempo. Sinto muito porque eu fiz aquilo. Eu era muito jovem, eu sentia medo, e aí eu fiz aquela besteira, mas eu me perdoo. Eu fico triste quando eu lembro, de vez em quando me vem a cena, aquela cena, eu era muito jovem, eu era tola, né? Eu me submeti àquilo, me envolvi com aquilo outro,
com aquela pessoa, eu fui grosseira, eu fui estúpida, ou então eu fui vítima daquilo, né? Me bateram, me roubaram, me humilharam. Eu sinto muito, eu era muito tola, eu deixei isso acontecer. Hoje isso não acontece mais. Faça muito EFT para liberar a culpa. Se o teu passado te condena, por que ele te condena? É raiva que você sente no seu passado, é culpa, é vergonha, é constrangimento. Limpe isso, aceite. Da matemática do que passou, resta você hoje. Você é o resultado de uma matemática construída desde o seu nascimento, da sua concepção. Naquela grande soma, naquela equação, nasceu você. É você que está aqui me assistindo. E na sua mão está a varinha mágica, que você pode transformar tudo, chamada presente. Essa varinha mágica na sua mão é o presente. Com ela você pode transformar tudo. Não é no futuro que você vai modificar, nem é no passado. É o presente. A varinha mágica chama-se presente. Tá certo, minha gente querida? EFT para limpar a culpa, EFT para aceitar o passado, constelação para dizer eu aceito você, passado, eu aceito a minha história, tudo foi como foi. Constelação, EFT, Ho'oponopono, eu sinto muito por aquilo, eu me perdoo. Eu sou grata pela experiência, eu me amo e esse amor cura tudo. A culpa está com os ansiosos, está com os depressivos. Solte isso. Solte o passado. Deixa o futuro na mão de Deus e faz do teu presente a transformação. O teu presente é a varinha mágica. Confie em Deus, confie em você, confie nos seus anjos da guarda, nos seus valores, nas suas crenças, no seu eu. Adquire essa resiliência. A sua vida, quem pode modificar é você. Com a bênção divina, é você que pode modificar. E a varinha mágica chama-se presente. Tá certo? Se você ficar no passado, no futuro, você vai aumentar a sua ansiedade ou desenvolver uma grande ansiedade que, se não for tratada, vai te derrubar a depressão. E você não vai querer ficar para sempre tomando medicação. Tá certo? E vamos girar as chaves de luz. Yasmin Carter, espero que você esteja melhor, mais animada. A vida segue, minha gente, a vida segue. O trem da vida está aí, galopando. Vamos embora. Vamos driblando a violência, driblando o Covid, a chikungunya, a dengue, a má sorte. Vamos driblando os maus amores, o passado. Deixa o futuro para lá. Vamos viver o hoje. Tá certo, meus queridos? Tenham uma excelente noite. Hoje é terça-feira, só temos hoje, dia 8 de junho. Na próxima quinta-feira vai ser um dia antes dos dias dos namorados. E vou falar um pouco sobre esse amor que buscamos no outro, sobre as coisas que esperamos do outro, porque nós não temos em nós. E quantas vezes vamos quebrar a cara quando temos expectativas do outro, quando buscamos receber do outro amor, reconhecimento, carinho, atenção. Vai ser a live de quinta-feira. Se você cria expectativas sobre os outros, é melhor criar galinha, cachorro e gato. Mas não crie expectativa, porque você vai quebrar a cara. Tá certo? Então, quinta-feira vamos falar de amor próprio, para você não criar expectativa de quem não tá nem aí para você, nem para tu, nem tu, né, Yasmin? Você tem que amar você mesmo. Quando você se amar, você vai atrair uma multidão daqueles que querem o seu amor. E não você ficar atrás de seu ninguém ou sua ninguém. Tem que se valorizar. Tá bom, meus amados? Eu vou encerrando aqui por hoje. Até quinta-feira, falar de amor, que vai ser um dia antes do Dia dos Namorados. Cássia, um beijo. Edilane, Elaine, Jússi, Yasmin, Maria José, todo mundo que entrou aqui. Karina Crispim, José Eduardo, Carliane, César, Simone, Sandra, entrou aqui uma multidão de pessoas. Compartilhe essa live. Francisco, um abraço para você. Durmam bem, durmam com os anjos. YouTube, Facebook e Instagram. Um beijo para vocês. Até quinta-feira, falando de amor. Um beijo grande. Eu vou desligar aqui se eu conseguir. Tá bom? Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite.